As igrejas estão sujeitas às mesmas regras e leis financeiras que as outras organizações? Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal especializado em igreja. E hoje nós vamos falar sobre as finanças de todos os setores, inclusive das igrejas. Primeiro nós temos o primeiro setor. Ali é o dinheiro saindo do povo e voltando para o povo. Teoricamente deveria ser assim e é assim que a legislação coordena. Nós temos o segundo setor, comércio, indústrias e serviço. Ali é o setor que sustenta a nossa economia e é o setor que precisa ter lucro. Às vezes soa meio estranho, mas não é. O segundo setor são de empresas que, para funcionar e para fazer a economia de um país funcionar, ela precisa ter lucro. Então, se você é um empreendedor e você acha que tem uma aptidão para esse segmento, o segundo setor é para você. E nós temos o terceiro setor, ao contrário do segundo, já são um setor que trabalham com filantropia, ou seja, é um setor isento e não tributável, não é imune. Você viu que eu usei a palavra isento, porque nós estamos falando do terceiro setor. ONGs, associações, OCIP, fundações, são um segmento que trabalham com o próximo, para fazer o bem, para levar o bem, alcançar aqueles que o Estado não consegue. Então, através de uma entidade sem fins lucrativos, ela alcança. Então nós temos aí as finanças do primeiro setor, que é saindo do povo para o povo, nós temos do segundo setor, que é quem faz a economia funcionar, é quem dá emprego, é quem quem gira a máquina, a parte econômica de um país. Nós temos o terceiro setor, que é quem cuida das pessoas, que vai aonde o Estado não alcança. São entidades sem fins lucrativos. Então são três finanças diferentes. E por fim, nós temos as finanças das organizações religiosas. Mas Murilo, por que você falou das outras três para entrar na organização religiosa, nas igrejas? Porque justamente amparado pelo artigo 5º, que é a livre expressão, e pelo artigo 19 da Constituição Financeira, que diz que nem o Estado, nem municípios, Distrito Federal ou o governo federal podem embaraçar o funcionamento de uma organização religiosa, de uma igreja. E no seu artigo 150, nós vamos falar da imunidade. Todas as organizações religiosas, amparado no artigo 150 da Constituição Federal, desde que exerça o parágrafo 4. O que diz o parágrafo 4? Ali fala que as organizações religiosas, as igrejas, precisam investir todos os seus recursos naquele fim, na atividade da igreja. Se a igreja, ela por si, ela trabalha e faz todos os seus rendimentos para a igreja, ok? Imunidade. Se a igreja começou a vender pão, não é mais igreja. Ela vai ser tributada pelas leis tributárias do segundo setor. Ou então, se ela for uma entidade sem fins lucrativos, pelo terceiro setor. Então, igreja, organização religiosa, para que ela goze da imunidade, ela precisa ter o artigo 150 no seu parágrafo 4 bem claro, bem definido, que é sobre levar todos os seus recursos para a atividade fim. Ela precisa entender isso. E qual é a atividade de uma igreja? É levar aquilo que ela acredita, é levar o seu credo, é levar aquilo que realmente ela tem ali como valor, que é levar o reino, a palavra, o ide. Então, quando a igreja ela tem essa concepção que ela pega os seus recursos financeiros e investe na igreja, na atividade, na obra, ela tem imunidade. E existe até um equívoco por parte de muitas pessoas. Por exemplo, a igreja só pode ter ofertas e dízimos. Não. Todo recurso que entra na igreja, se é destinado para a atividade fim da igreja, goza de imunidade. Não é só as doações, não é só as ofertas, os dízimos. Não, recursos. Se a igreja, por exemplo, ela tem um imóvel e ela aluga esse imóvel e o recurso desse imóvel vem para a igreja para a atividade fim, que é levar a palavra, que é o ide, que é levar aquilo que ela acredita. Ela tem imunidade sobre aquele valor. A cantina da igreja, que é ali muitas das vezes feito com doação dos fiéis e tem um recurso depois das vendas ali naquela comunhão depois do culto, depois da missa, enfim, aquele recurso que entra para a igreja e é aplicado na atividade fim da igreja é um recurso que goza de imunidade tributária. E quando a gente fala em imunidade, é imunidade de imposto. Como eu sempre falo nos vídeos, nós temos os tributos divididos em 5 categorias. E apenas uma categoria, que é de impostos,
que a igreja tem a imunidade, seja ela em aplicações financeiras, seja ela em IPTU, IPVA, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ISS. A igreja ela goza de imunidade de impostos. Taxas e contribuições, por exemplo, taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação, não, a igreja não tem imunidade sobre esses valores. Contribuição sobre o patronal, aqueles 20% em cima da folha de pagamento. A igreja não tem imunidade sobre esses valores. A imunidade da igreja é sobre os impostos. Então aquela velha história que a gente vê se repetindo, que se torna até chata, a igreja não paga nada. Não, a igreja paga muita coisa. A igreja, ela leva todos os seus recursos para aquilo que ela acredita, independente do credo. A gente, quando está falando aqui de igreja, mas nós estamos falando de organizações religiosas. Tem organizações que não se enquadram, como a maçonaria. A maçonaria é uma entidade filosófica, com entendimento no STF em 2012. Então, ela não é uma organização religiosa. A organização religiosa são as igrejas, são os centros espíritas, são as religiões de matriz africana, budismo, Rosa Cruz, enfim, todas as religiões, elas têm, na sua essência, a organização religiosa, a imunidade dos impostos. Por isso, há uma diferença muito grande. Por isso que a gente não pode ter o mesmo controle, a aplicação das finanças do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor, porque até uma coisa que as pessoas me perguntam, poxa, Murilo, mas você fala que a igreja não pertence ao terceiro setor, ao segundo setor, que não é, muito menos ao primeiro. Então, qual o setor? Não, ela não tem setor. A igreja, ela existe por si própria. Ela existe por si, ela é da cosmovisão daquelas pessoas que se reuniram com um propósito, que acreditam em alguma coisa. Ela usa o terceiro setor apenas como um ato declaratório, mas ela não pertence. Você líder, você pastor, pastora, que já teve alguma experiência como empresário, por exemplo, ou foi presidente de uma ONG, de uma associação, uma fundação, você já viu como é que é uma entidade do terceiro setor ou do segundo setor com relação à fiscalização? Você só existe porque a fiscalização permite. Por isso que a igreja ela não pertence a nenhum setor. Porque a igreja não existe porque o governo diz que ela pode ou não pode existir. Ela existe por si só. Ela vai buscar apenas o registro. Ela vai buscar apenas ali para dizer para a sociedade, quando ela se forma como uma organização religiosa, quando ela tira ali o seu CNPJ, que é apenas uma inscrição, que o principal para dentro de uma organização religiosa é o seu estatuto. Então tenha o seu estatuto bem definido e saiba que finanças de igreja não tem nada a ver com finanças do terceiro setor, do segundo setor e do primeiro setor. Que Deus abençoe a vocês. Até o próximo vídeo.